Imagine-se diante de uma janela para o mundo. Você vê as ruas lotadas, ouve o som incessante das máquinas, sente o peso da velocidade com que tudo acontece. Mas então, você percebe algo mais profundo. Padrões que parecem conectados de maneira quase sobrenatural. Avanços tecnológicos que prometem liberdade, mas sugerem controle. Movimentos culturais que aparentam progresso, mas levam à perda de valores. Há algo maior acontecendo. Algo que parece tecer os fios invisíveis do nosso tempo. Agora, uma pergunta ecoa. E se o que você vê hoje já estivesse previsto? A Bíblia, um livro milenar, há muito foi considerada por muitos como um manual de moralidade ou uma coleção de histórias espirituais. Mas e se ela for mais que isso? E se dentro de suas páginas houvesse não apenas alertas, mas mapas para navegarmos nos dias mais desafiadores da história humana? Um alerta que não é apenas uma previsão vaga, mas um chamado para despertar. Lembre-se, não há coincidências. Cada geração se viu diante de escolhas que moldaram o futuro. E agora, nós também estamos nesse ponto de decisão. Mas a diferença é que os sinais são mais claros do que nunca. Eles não estão escondidos, estão estampados em cada manchete, cada atualização tecnológica, cada mudança na maneira como vivemos. Então, eu te pergunto, você está preparado para essas escolhas? Preparado para entender o que está em jogo? Porque o que veremos juntos é mais do que um simples relato. É um desafio. Um lembrete de que estamos em uma jornada espiritual, onde as escolhas não são apenas momentâneas, mas eternas. E aí, você está pronto para descobrir? Vamos mergulhar profundamente no mistério da chamada Marca da Besta, um dos temas mais impactantes e enigmáticos de toda a Escritura. Essa profecia, encontrada no livro do Apocalipse, não é apenas um alerta sobre um futuro distante, mas um espelho que reflete os desafios espirituais do nosso presente. É mais do que um símbolo ou número, é uma declaração de lealdade, um ponto de inflexão que separará aqueles que seguem a Deus daqueles que escolheram outro caminho. O Apocalipse nos apresenta a visão de um sistema controlado por uma figura chamada Besta. Esse sistema é descrito como tendo poder sobre pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, exigindo que todos recebam uma marca em sua mão direita ou na testa. Aqueles que recusarem essa marca serão impedidos de comprar ou vender. Em outras palavras, serão excluídos de uma sociedade inteiramente regulada por esse sistema. Agora, por que a Bíblia menciona a testa e a mão? Esses locais têm um significado espiritual profundo. A testa simboliza a mente, os pensamentos, nossas crenças mais íntimas. Já a mão representa nossas ações, aquilo que fazemos como reflexo do que acreditamos. Essa marca, portanto, não é apenas uma imposição física, mas um reflexo espiritual. É um sinal de quem somos, em quem confiamos e a quem obedecemos. A Escritura também menciona o número 666 como o número associado a essa marca. Esse número, na simbologia bíblica, não é aleatório. O 6, um número incompleto, reflete a imperfeição humana, o esforço da humanidade de alcançar a glória divina sem Deus. Quando triplicado, ele simboliza a rebeldia máxima contra o Criador. Não é apenas um número, é um retrato de um sistema que rejeita a perfeição de Deus e exalta a autossuficiência humana. Aqui surge uma questão que desafia a compreensão. Será essa marca algo visível, como um selo ou chip, ou será um conceito mais profundo e espiritual? A resposta pode estar em ambas as possibilidades. A marca pode ser um sistema literal de controle, algo como um registro biométrico, uma tecnologia que condiciona sua participação na sociedade ao aceitar as condições impostas. Mas também pode ser mais sutil, uma mudança interna que transforma os valores e prioridades das pessoas, levando-as a colocar o material acima do espiritual, o conforto acima da verdade. E aqui está a chave. A marca não é imposta de forma arbitrária. Ela é aceita. Ela exige uma escolha, mesmo que essa escolha seja mascarada por promessas de segurança e estabilidade. O Apocalipse descreve um sistema global que terá controle econômico, político e espiritual.
E olhando para o nosso mundo, vemos os alicerces desse sistema sendo construídos diante de nossos olhos. Pense nas moedas digitais centralizadas. Elas eliminam o dinheiro físico e oferecem conveniência, mas também permitem que todas as transações sejam rastreadas e controladas. Considere a crescente dependência de tecnologia biométrica e inteligência artificial, ferramentas que podem ser usadas tanto para facilitar a vida quanto para restringir liberdades. Mais do que isso, observe a desvalorização dos princípios cristãos em nossa cultura. Há uma clara mudança em direção a ideologias que exaltam o ego humano, o materialismo e o individualismo, afastando-se dos valores centrados em Deus. A conformidade é encorajada, a resistência é punida. Este não é apenas um cenário hipotético, é uma realidade que está tomando forma, um mundo onde quem não se alinha ao sistema é marginalizado, excluído e silenciado. Muitos esperam por um momento grandioso, um anúncio mundial que exigirá que todos escolham de forma evidente entre Deus e o mundo. Mas e se a marca começar de forma mais sutil? Cada vez que você compromete seus valores em troca de conveniência, cada vez que escolhe o caminho mais fácil ao invés do caminho correto, você está se aproximando de um tipo de conformidade. A verdadeira marca não começa no físico, mas no coração. Ela começa quando trocamos o eterno pelo imediato, quando permitimos que o sistema molde nossas prioridades e defina nosso propósito. A Bíblia nos deu essa profecia não para nos assustar, mas para nos preparar. Estamos em uma batalha espiritual onde cada decisão importa. Cada escolha que fazemos hoje está moldando quem seremos quando o verdadeiro teste chegar. E agora eu pergunto, você está atento? Está preparado para discernir os sistemas que comprometem sua liberdade espiritual? Porque o momento não é apenas para reflexão, mas para ação. É hora de buscar a Deus, de firmar seus valores e de preparar seu coração para resistir. E enquanto seguimos nesta jornada, vamos ver como esses sinais já estão presentes no mundo atual. Os paralelos são claros e a profecia é mais real do que nunca. Você está pronto para continuar? Quando observamos o mundo ao nosso redor, fica difícil ignorar como as profecias bíblicas, especialmente aquelas descritas no livro do Apocalipse, parecem ganhar vida diante de nossos olhos. A marca da besta e o sistema descrito nas Escrituras não surgem de maneira abrupta, mas como um desdobramento gradual. As sementes já estão sendo plantadas e muitas delas estão florescendo em nosso tempo. Para compreender a seriedade desses paralelos, é preciso observar o cenário global de forma minuciosa, entendendo como o que parecia distante está se tornando uma realidade tangível. A Bíblia nos alerta sobre um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar inserido nele. Por muitos anos, isso parecia algo distante, até mesmo impossível. Afinal, o comércio, até bem pouco tempo, era descentralizado e baseado no dinheiro físico. Mas olhe para o mundo hoje. O dinheiro físico está se tornando obsoleto. Moedas digitais, tecnologias biométricas e inteligência artificial estão reconfigurando completamente o funcionamento da economia global. As moedas digitais, como o Bitcoin e outras criptomoedas, surgiram inicialmente como alternativas descentralizadas, permitindo que as pessoas escapassem do controle de governos e bancos. No entanto, o cenário mudou drasticamente. Governos e grandes instituições financeiras começaram a criar suas próprias moedas digitais, conhecidas como Moedas Digitais de Bancos Centrais, CBDCs. Diferente das criptomoedas descentralizadas, as CBDCs são controladas pelos governos. Cada transação pode ser monitorada, rastreada e potencialmente bloqueada. Imagine um mundo onde todo o seu dinheiro está armazenado digitalmente e você só pode acessá-lo se seguir as regras impostas por um sistema centralizado. Agora, reflita. Quanto controle isso daria a um sistema que exige conformidade total? A profecia sobre a impossibilidade de comprar ou vender sem a marca ganha um novo significado à luz dessa tecnologia. Não estamos dizendo que as moedas digitais em si são a marca, mas elas certamente criam as condições
para o tipo de controle descrito na Bíblia. Outro avanço que se conecta à profecia é a biometria, o uso de características físicas, como impressões digitais, íris ou reconhecimento facial, para identificar indivíduos. Em muitos países, a biometria já é usada para acessar serviços bancários, sistemas de saúde e até para entrar em determinados lugares. Mas aqui está o ponto crítico. E se o uso da biometria for condicionado à sua conformidade com determinadas regras? E se, para acessar sua conta bancária ou comprar comida, você precisar provar que está alinhado com os valores de um sistema opressor? Adicione a isso o poder crescente da inteligência artificial. A IA é capaz de monitorar comportamentos, prever ações e até influenciar decisões. Sistemas baseados em IA já estão sendo usados para rastrear indivíduos, limitar liberdades e promover a conformidade. O que começa como uma ferramenta útil pode rapidamente se tornar uma ferramenta de opressão. O sistema da besta não se apoia apenas na tecnologia, mas também em mudanças culturais profundas. A Bíblia nos alerta que haverá uma rejeição crescente dos princípios divinos, enquanto ideologias humanas ganharão destaque. Estamos vivendo exatamente isso. O mundo moderno está cada vez mais afastado dos valores cristãos. Princípios como honestidade, compaixão, humildade e fidelidade estão sendo substituídos por uma cultura centrada no ego, no materialismo e na busca incessante pelo poder e pelo prazer. O que antes era visto como virtude, agora é considerado antiquado ou até ofensivo. Essa transformação cultural prepara o caminho para o sistema da besta. Quando uma sociedade rejeita a Deus, ela naturalmente busca preencher o vazio espiritual com algo mais. E é aí que entra o sistema profetizado. Ele oferece uma solução para o caos, prometendo estabilidade, segurança e prosperidade em troca de lealdade. Além disso, há uma crescente hostilidade contra aqueles que permanecem fiéis à sua fé. O cristianismo, em muitos lugares, está sendo marginalizado. Quem insiste em seguir os princípios bíblicos, frequentemente é rotulado como intolerante, retrógrado ou extremista. A conformidade com o sistema da besta não será apenas incentivada, mas exigida. E quem se recusar será excluído, como já acontece em pequenas escalas hoje. Veja os casos em que empresas, indivíduos e até igrejas são penalizados por não se alinhar a determinadas agendas culturais. O Apocalipse também menciona sinais externos, como guerras, fome e crises econômicas. Esses eventos, longe de serem apenas tragédias, muitas vezes servem como catalisadores para mudanças drásticas na sociedade. Crises financeiras globais criam terreno fértil para a centralização do poder. Quando as pessoas estão desesperadas, elas buscam segurança, mesmo que isso signifique abrir mão de liberdades. Governos e instituições podem usar essas crises como justificativa para implementar sistemas de controle mais rígidos, sempre sob o pretexto de proteger a população. Um exemplo recente é a pandemia, que demonstrou como eventos globais podem ser usados para consolidar o poder. Passaportes de vacinação, restrições de mobilidade e vigilância digital foram implementados em larga escala, mostrando como a tecnologia e o medo podem trabalhar juntos para criar conformidade. A Bíblia descreve a ascensão de um governo global que unirá política, economia e religião. Embora isso ainda não seja uma realidade plena, os movimentos em direção à centralização do poder estão cada vez mais claros. Organizações internacionais, como a ONU e o Fórum Econômico Mundial, já discutem abertamente a necessidade de uma governança global para enfrentar os desafios do século XXI. Essas iniciativas, embora muitas vezes bem intencionadas na superfície, podem se transformar em instrumentos para o sistema profetizado. Quando uma única entidade controla os recursos, as decisões e até os valores morais de uma sociedade, o resultado é inevitavelmente a opressão. Estamos caminhando para um sistema que exigirá conformidade total. As ferramentas já estão sendo desenvolvidas e as mudanças culturais estão preparando as pessoas para aceitar. A pergunta não é se isso acontecerá, mas quando. A profecia bíblica não é apenas um alerta,
mas um chamado à vigilância. Precisamos estar atentos, não apenas aos grandes eventos globais, mas também às pequenas decisões que fazemos diariamente. Cada escolha importa. Cada compromisso com o sistema do mundo nos aproxima ou nos afasta de Deus. E agora, olhando para tudo isso, você pode ver como a profecia da marca da besta não é apenas um evento futuro distante, mas uma realidade que está sendo construída em nosso presente. Você está preparado para reconhecer os sinais? Está disposto a resistir, mesmo quando isso significar abrir mão de conveniências ou enfrentar dificuldades? Este é o momento de refletir e agir. O próximo passo dessa jornada é entender como reconhecer os sinais internos e externos que indicam que estamos vivendo os últimos dias. As Escrituras nos dizem que antes da concretização das profecias finais, haverá sinais evidentes, tanto externos quanto internos, que servirão como alertas para aqueles que estão espiritualmente atentos. No entanto, esses sinais nem sempre serão reconhecidos facilmente. Eles não vêm com um letreiro luminoso dizendo: "O fim está próximo". Pelo contrário, muitos estarão tão envolvidos nas distrações do mundo que nem perceberão o que está acontecendo ao seu redor. Vamos explorar em profundidade esses sinais e como identificá-los. Os sinais externos são acontecimentos que afetam o mundo como um todo e estão descritos na Bíblia como indicadores de que o tempo está se aproximando. A profecia nos alerta que eles serão cada vez mais frequentes e intensos, como as dores de parto que anunciam a chegada de um novo nascimento. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos diz que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Embora conflitos armados tenham feito parte da história da humanidade, os últimos anos trouxeram um aumento preocupante em sua escala e impacto global. Não se trata apenas de guerras entre nações, mas de um espírito de divisão que permeia a sociedade. Os conflitos agora envolvem disputas ideológicas, culturais e até mesmo espirituais. É uma batalha constante por poder, recursos e controle. Isso não é apenas uma coincidência, é o cumprimento do que foi profetizado. O mundo está mais polarizado do que nunca, e essa divisão serve como preparação para o sistema global que virá. Outro sinal evidente são as crises econômicas e a fome. O livro de Apocalipse menciona um período em que será necessário um denário para comprar um pão, uma imagem clara de inflação descontrolada e desigualdade econômica. Estamos vendo essas profecias se desenrolarem diante de nossos olhos. O custo de vida está subindo, as desigualdades sociais estão aumentando e milhões de pessoas estão enfrentando fome, mesmo em um mundo com recursos suficientes para alimentar todos. Essas crises criam as condições ideais para que um sistema global unificado surja como solução. Terremotos, furacões, enchentes e incêndios florestais são cada vez mais frequentes e devastadores. Muitos atribuem isso às mudanças climáticas, mas as Escrituras já nos alertaram sobre a intensificação desses desastres como sinais dos tempos finais. Esses eventos não são apenas catástrofes isoladas, mas um chamado à humanidade para se voltar ao Criador. No entanto, em vez de buscar a Deus, muitos preferem confiar na ciência e em soluções humanas, ignorando o aspecto espiritual desses acontecimentos. Um dos sinais mais evidentes é a crescente centralização do poder global. Organizações internacionais estão adquirindo mais controle sobre decisões que afetam todas as nações. A ideia de um governo global, que antes parecia impossível, agora é discutida abertamente. Essa centralização é um prelúdio para o sistema da besta, que unirá política, economia e religião. Será um sistema onde aqueles que não se conformarem serão excluídos, cumprindo o que foi descrito nas Escrituras. Os sinais externos são importantes, mas os sinais internos são cruciais para aqueles que desejam permanecer firmes nos últimos dias. Afinal, a batalha espiritual começa no coração e na mente. Um dos sinais mais preocupantes é a falta de discernimento espiritual. Muitas pessoas estão tão envolvidas com o materialismo e as distrações deste mundo que não conseguem reconhecer os movimentos espirituais ao seu redor.
A Bíblia nos alerta sobre isso. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, somos informados de que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, gananciosas, arrogantes e desobedientes a Deus. Isso não se refere apenas àqueles fora da igreja, mas também a muitos que professam a fé, mas estão espiritualmente adormecidos. Outro sinal interno é a mudança nos valores. Muitos estão trocando os princípios eternos de Deus por ideais temporários e mundanos. O amor ao próximo está sendo substituído pelo egoísmo, e a busca pela santidade está sendo deixada de lado em favor de prazeres momentâneos. Essa mudança não acontece de forma repentina, mas gradualmente, através de pequenas concessões. Cada vez que colocamos o conforto acima da obediência, estamos nos afastando de Deus e nos aproximando do sistema da besta. Jesus nos alertou que, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Isso pode ser visto em todos os aspectos da vida. Há uma crescente indiferença em relação ao sofrimento alheio, uma falta de empatia e um aumento da violência e do ódio. O esfriamento do amor também é evidente na forma como muitos tratam sua relação com Deus. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes estão sendo negligenciadas. Esse esfriamento é um sinal claro de que o coração está se afastando do Criador. Reconhecer os sinais, tanto externos quanto internos, exige uma postura vigilante e uma busca constante por discernimento espiritual. Aqui estão algumas formas de fazer isso. A Bíblia é o guia definitivo para entender os tempos em que vivemos. Estudar as Escrituras regularmente permite que você reconheça os sinais e compreenda seu significado. Não se trata apenas de ler, mas de meditar e aplicar o que foi lido em sua vida diária. A oração é a maneira pela qual nos conectamos com Deus e buscamos sua orientação. Em tempos de confusão e incerteza, é a oração que nos mantém firmes e nos ajuda a discernir entre o que é verdadeiro e o que é enganoso. Os eventos mundiais devem ser analisados à luz das Escrituras. Isso não significa buscar sensacionalismo, mas entender que nada acontece por acaso. Cada evento tem um propósito no plano de Deus, e é nosso papel estar atentos. A caminhada cristã não é solitária. É importante estar cercado por pessoas que compartilham a mesma fé e podem encorajar e edificar sua vida espiritual. Juntos, podemos discernir os tempos e permanecer firmes. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. A verdadeira questão é: o que faremos com esse conhecimento? A preparação não é apenas prática, mas espiritual. Trata-se de fortalecer sua fé, alinhar suas prioridades com os princípios de Deus e viver de forma que você esteja pronto para enfrentar qualquer desafio que venha. Lembre-se de que os sinais são um presente de Deus, um alerta para que possamos estar preparados. Eles não são motivo para medo, mas para confiança, porque sabemos que o cumprimento dessas profecias significa que a vitória final de Cristo está próxima. Você está atento aos sinais? Está preparado para discernir entre a verdade e a mentira, entre o que é temporário e o que é eterno? Este é o momento de vigiar, orar e agir. O próximo passo é entender como transformar essa vigilância em ações práticas para se preparar para o que está por vir. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua bondade, nunca permite que eventos importantes aconteçam sem antes advertir seu povo. Os sinais dos tempos, tanto externos quanto internos, são formas de Deus nos alertar e preparar para os acontecimentos que culminarão no cumprimento de suas promessas. Entretanto, reconhecer esses sinais exige discernimento espiritual, atenção aos eventos globais e um coração alinhado com a palavra de Deus. Neste ponto, exploraremos profundamente os sinais externos, aqueles que se manifestam no mundo ao nosso redor, e os sinais internos, que envolvem o coração e a mente humana. Vamos mergulhar no significado desses sinais e como podemos reconhecê-los. Os sinais externos são eventos visíveis no mundo físico que apontam para a proximidade do fim dos tempos. Jesus falou sobre eles em diversos momentos, especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde descreveu as condições que antecederiam seu retorno.
Jesus afirmou: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. As guerras não são novidade na história humana, mas nos tempos finais, elas se tornam um marco pela intensidade, escala global e impacto devastador. Vivemos em um mundo onde conflitos armados, tensões políticas e disputas territoriais estão constantemente em evidência. Porém, esses conflitos não se limitam ao campo de batalha. Estamos presenciando uma guerra ideológica, onde valores cristãos e princípios bíblicos estão sendo atacados de forma sistemática. Essa divisão crescente, tanto entre nações quanto entre indivíduos, é um sinal claro de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias. O livro de Apocalipse descreve um cenário em que a economia global estará em colapso. A imagem de um denário sendo necessário para comprar um pão, Apocalipse capítulo 6, versículo 6, representa uma inflação extrema, acompanhada por escassez e desigualdade econômica. Hoje, o aumento do custo de vida, crises financeiras e a crescente disparidade entre ricos e pobres apontam para um sistema econômico que está falhando. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam fome, mesmo em países com recursos abundantes. Essas condições criam o terreno perfeito para que um sistema centralizado de controle financeiro seja implementado, algo que a Bíblia nos alerta como parte do domínio da besta. A intensificação de desastres naturais é outro sinal profético. Terremotos, furacões, tsunamis, incêndios florestais e outros fenômenos estão se tornando cada vez mais frequentes e destrutivos. Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Marcos capítulo 13, versículo 8. Além disso, a Bíblia menciona sinais nos céus, como eclipses, eventos astronômicos incomuns e mudanças climáticas inexplicáveis. Muitos cientistas atribuem essas mudanças às ações humanas, mas a palavra de Deus nos convida a enxergar esses eventos como advertências divinas. Um dos sinais mais evidentes é a crescente centralização do poder global. Estamos vendo governos, corporações e organizações internacionais trabalhando juntos para criar um sistema unificado. A ideia de um governo global, uma economia centralizada e até mesmo uma religião única é algo que parecia impossível há algumas décadas, mas hoje é amplamente discutido. Essa centralização é um prelúdio para o sistema da besta, que unirá todos os aspectos da sociedade sob um único controle, como descrito em Apocalipse capítulo 13. Os sinais internos não são tão visíveis quanto os externos, mas são igualmente importantes. Eles dizem respeito às mudanças nos valores, prioridades e atitudes das pessoas. Esses sinais revelam a condição espiritual da humanidade nos últimos dias. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, descreve como será o comportamento das pessoas nos últimos tempos. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Essa descrição não se limita a pessoas fora da igreja. Muitos que professam a fé cristã estão permitindo que o mundo molde seus pensamentos e atitudes. A perda do discernimento espiritual é um dos maiores perigos, pois leva à aceitação de valores contrários à palavra de Deus. Estamos vendo uma mudança drástica nos valores da sociedade. O que antes era considerado pecado agora é amplamente aceito e até promovido. A busca por conforto, riqueza e prazeres temporais tem substituído o desejo de agradar a Deus. Essa mudança nos valores é gradual, mas perigosa. Cada pequena concessão que fazemos ao mundo nos afasta de Deus e nos aproxima do sistema da besta. É por isso que devemos estar atentos às nossas prioridades e garantir que elas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Jesus nos advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse esfriamento pode ser visto em todos os aspectos da vida moderna.
Há uma indiferença crescente em relação ao sofrimento alheio e uma falta de compaixão em nossas interações diárias. Esse esfriamento também se reflete na relação das pessoas com Deus. Muitos cristãos estão negligenciando a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Esse distanciamento espiritual é um sinal claro de que o coração está se endurecendo. Reconhecer os sinais dos tempos exige vigilância, discernimento espiritual e uma busca constante por Deus. Aqui estão algumas formas de fazer isso. A Bíblia é o nosso guia definitivo. Estudar as Escrituras regularmente nos ajuda a reconhecer os sinais e compreender seu significado. Não se trata apenas de ler, mas de meditar e aplicar o que aprendemos em nossas vidas. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É por meio dela que recebemos sabedoria e discernimento para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Uma vida de oração consistente nos mantém firmes, mesmo diante das incertezas. Os eventos globais não devem ser vistos apenas do ponto de vista humano, mas à luz das Escrituras. Cada evento é uma peça do grande plano de Deus, e cabe a nós discernir o seu significado. A caminhada cristã não é solitária. Estar cercado por pessoas que compartilham a mesma fé nos ajuda a permanecer vigilantes e a discernir os tempos. A comunhão nos fortalece e nos encoraja a continuar firmes. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. A verdadeira questão é: o que faremos com esse conhecimento? A preparação espiritual é essencial. Não basta saber que os sinais estão ao nosso redor. Precisamos agir. A preparação envolve alinhar nossas prioridades com a vontade de Deus, fortalecer nossa fé e viver de forma que estejamos prontos para enfrentar os desafios que virão. Os sinais são um presente de Deus, um alerta para que possamos estar prontos. Lembre-se, Deus nos chama para sermos vigilantes, para discernirmos os tempos e para vivermos de maneira que glorifique seu nome. Este é o momento de estar atento aos sinais, de buscar a Deus com todo o coração e de ajudar outros a fazerem o mesmo. O tempo está se aproximando e aqueles que estiverem preparados serão encontrados fiéis quando o Senhor retornar. O reconhecimento dos sinais dos tempos é crucial, mas ele não tem valor se não levar à preparação espiritual e prática. A Bíblia nos mostra que Deus não apenas avisa sobre o que está por vir, mas também nos equipa para enfrentarmos esses desafios com sabedoria, coragem e fé. A preparação para o futuro não é um exercício de medo, mas um chamado para viver de maneira que glorifique a Deus e fortaleça nossa confiança nele. Neste ponto, vamos explorar como podemos nos preparar para os tempos desafiadores que virão, olhando tanto para exemplos bíblicos quanto para ações práticas que devemos tomar hoje. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que permaneceram firmes diante de circunstâncias difíceis. Esses exemplos servem como inspiração e guia para enfrentarmos os desafios dos últimos tempos. Daniel é um dos exemplos mais poderosos de alguém que manteve sua fidelidade a Deus em um ambiente hostil. Exilado na Babilônia, ele enfrentou pressões constantes para se conformar aos costumes e leis pagãs. No entanto, Daniel permaneceu firme, recusando-se a comer alimentos que iam contra a lei de Deus e continuando a orar 3 vezes ao dia, mesmo quando isso foi proibido. Sua coragem foi testada ao ser lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu, mostrando que ele é fiel para guardar aqueles que confiam nele. A história de Daniel nos ensina que a obediência a Deus deve ser nossa prioridade, mesmo quando enfrentamos consequências adversas. Elias viveu em uma época de grande apostasia em Israel, quando a adoração a Baal era promovida pela realeza. Ele confrontou diretamente os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Durante um período de seca e fome, Elias confiou completamente na provisão divina, sendo sustentado por corvos e por uma viúva que milagrosamente teve farinha e azeite suficientes para alimentar a ambos. A história de Elias nos ensina a importância de depender de Deus, mesmo em tempos de escassez e dificuldade. Ele é capaz de prover para seus filhos de maneiras sobrenaturais. José enfrentou traição
escravidão e prisão injusta, mas permaneceu fiel a Deus em todas as circunstâncias. Sua fidelidade e integridade eventualmente o levaram a ser elevado a uma posição de grande influência no Egito, onde ele salvou milhares de pessoas da fome. José nos lembra que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. Nossa responsabilidade é manter nossa fé e viver de maneira íntegra, independentemente das circunstâncias. A preparação para o futuro começa com ações práticas que fortalecem nossa fé e nos equipam para enfrentar os desafios que estão por vir. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra o engano e a tentação. Em tempos de perseguição, ou quando o acesso à Bíblia pode ser limitado, memorizar as Escrituras é uma maneira de garantir que tenhamos o alimento espiritual necessário para sustentar nossa fé. Versículos como Salmos capítulo 119, versículo 11, "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti", nos encorajam a fazer da memorização bíblica uma prática constante. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É por meio dela que recebemos orientação, força e paz, mesmo em meio ao caos. Devemos desenvolver o hábito de orar diariamente, não apenas para pedir por nossas necessidades, mas também para interceder pelos outros e para ouvir a voz de Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, dedicava longos períodos à oração. Se ele considerava isso essencial, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. A caminhada cristã não é para ser vivida isoladamente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados a não abandonar a congregação, mas a encorajar uns aos outros. Ter uma comunidade de fé nos ajuda a permanecer firmes, especialmente quando enfrentamos oposição ou dificuldades. É nessa comunidade que encontramos apoio, encorajamento e conselhos sábios. A preparação para o futuro envolve alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Isso significa abandonar o pecado, buscar a santidade e permitir que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, somos chamados a ser santos porque Deus é santo. A santidade não é uma opção, mas uma característica essencial para aqueles que desejam estar prontos para a volta de Cristo. Jesus nos ensinou que devemos acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. Isso significa usar nossos recursos, talentos e tempo para avançar o reino de Deus. Podemos fazer isso compartilhando o Evangelho, ajudando os necessitados, apoiando missões e vivendo de maneira que reflita o amor de Deus para o mundo. Além da preparação espiritual, há ações práticas que podemos tomar para enfrentar os desafios específicos que os tempos finais trarão. Os tempos difíceis podem abalar nossa fé, mas é nesses momentos que devemos lembrar que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Fortalecer nossa confiança. Nele envolve lembrar de suas promessas e de como ele tem sido fiel no passado. A perseguição aos cristãos tem aumentado em todo o mundo, e isso deve se intensificar nos últimos tempos. Devemos nos preparar para enfrentar essa realidade com coragem e fé, lembrando que Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, versículo 33. Assim como José preparou o Egito para 7 anos de fome, podemos nos preparar para períodos de escassez, seja por meio de planejamento financeiro, armazenamento de alimentos ou aprendendo a viver de maneira simples e dependente de Deus. Desenvolver discernimento. Com o aumento do engano nos últimos tempos, o discernimento é mais necessário do que nunca. Devemos testar tudo à luz da Palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo para evitar cair em armadilhas espirituais. A preparação para o futuro não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas, acima de tudo, de fortalecimento espiritual. Devemos cultivar uma fé inabalável que nos permita permanecer firmes, mesmo diante das tempestades mais ferozes. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio.
Ele prometeu estar conosco em todos os momentos e nos conduzir à vitória final. Nossa tarefa é confiar nele, obedecer à sua palavra e viver de maneira que glorifique seu nome. A preparação é um chamado à ação, mas também uma demonstração de fé. É dizer: Senhor, eu confio em Ti e estou pronto para seguir aonde quer que me conduzas. Que possamos, como Daniel, Elias e José, ser encontrados fiéis até o fim. Ao longo da história humana, vemos uma constante: a liberdade de escolha. Desde o Éden, quando Adão e Eva tiveram que decidir entre obedecer a Deus ou seguir seus próprios desejos, até os tempos modernos, as escolhas definem não apenas nossas vidas, mas nosso destino eterno. O último ponto de reflexão nos chama a uma decisão inevitável e decisiva, uma que não pode ser adiada. De que lado estaremos quando o confronto final entre o bem e o mal chegar ao seu clímax? Vamos explorar como a Bíblia nos guia a entender essa escolha, as implicações espirituais e práticas dela, e o convite de Deus para que façamos uma aliança inquebrável com Ele. Até agora, exploramos os sinais proféticos, os desafios espirituais e as ameaças práticas que moldam o cenário dos últimos tempos. Tudo aponta para um momento em que cada pessoa será chamada a tomar uma posição clara. Este resumo não é apenas um fechamento, mas um convite para olhar para dentro e refletir: onde estou agora em relação ao plano de Deus? O embate entre o sistema do mundo e o reino de Deus. O Apocalipse descreve uma divisão final, onde a humanidade será dividida em dois grupos: aqueles que seguem o sistema do mundo, simbolizado pela besta, e aqueles que permanecem fiéis ao reino de Deus. Essa escolha é muito mais do que uma questão de religião ou cultura. Ela é um ato de lealdade, um reflexo do que realmente governa nossos corações. Os sinais são claros. O mundo caminha para a centralização do poder, o controle absoluto e a promoção de valores que desafiam os princípios divinos. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo continua a trabalhar nos corações, chamando as pessoas para se voltarem a Deus enquanto há tempo. A Bíblia enfatiza que cada pessoa tem o livre-arbítrio para decidir. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus declara por meio de Moisés: Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolher a vida significa escolher Deus. Não se trata apenas de evitar a condenação, mas de entrar em um relacionamento profundo e transformador com o Criador. É uma decisão que impacta cada aspecto de nossa vida, nossas prioridades, nossos valores e até nossas ações diárias. Jesus deixou claro que o caminho que leva à vida eterna é estreito e poucos o encontram. Isso não porque seja difícil demais, mas porque exige renúncia. Renunciar ao ego, ao pecado e às ilusões deste mundo. Um dos maiores enganos do nosso tempo é a ideia de que podemos permanecer neutros. Muitos acreditam que não escolher é uma forma de evitar o confronto, mas a Bíblia é enfática ao afirmar que a neutralidade equivale a rejeitar a Deus. Em Mateus, capítulo 12, versículo 30, Jesus disse: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Essa declaração nos lembra que, em tempos de decisão, a inação é, na verdade, uma escolha em si. A escolha de seguir a Deus não é apenas relevante para este mundo. Ela tem consequências eternas que não podem ser ignoradas. O livro de Apocalipse nos mostra o destino final de dois grupos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que seguem a besta. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos sobre a promessa que Deus faz aos seus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a herança dos que permanecem fiéis. Um lugar onde a presença de Deus é constante e onde o sofrimento será substituído pela alegria eterna. O destino dos que rejeitam a Deus. Por outro lado, a Escritura também alerta sobre o destino daqueles que escolhem o sistema do mundo em vez do reino de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito:
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas palavras não devem ser vistas como uma ameaça, mas como um aviso amoroso de um Deus que deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus não força ninguém a segui-lo. Seu convite é feito com amor e paciência, mas ele também nos alerta que o tempo é limitado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Este é o momento de responder ao chamado de Deus. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem mais convenientes, mas agora. Porque cada dia é uma oportunidade de fazer uma aliança eterna com o Criador. O arrependimento é o primeiro passo para essa aliança. É reconhecer que nossos caminhos estão distantes dos de Deus e buscar sua misericórdia e perdão. Jesus prometeu que qualquer pessoa que se arrependa e creia nele terá a vida eterna. Após aceitar o convite de Deus, é necessário um compromisso diário de permanecer firme. Isso significa resistir às pressões do mundo, confiar em Deus em meio às dificuldades e manter uma vida de oração e adoração. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo declara: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Seguir a Deus não significa uma vida sem desafios, mas garante que, independentemente das circunstâncias, seremos mais do que vencedores. A vitória final é certa porque ela não depende de nossa força, mas da fidelidade de Deus. Para aqueles que escolhem seguir a Deus, Ele promete o dom do Espírito Santo. O Espírito nos guia, nos fortalece e nos dá sabedoria para tomar as decisões certas, mesmo em tempos de incerteza. Ao encerrar este ponto, é importante lembrar que a decisão mais importante de nossas vidas não pode ser deixada para depois. Deus está chamando você agora, neste momento, para fazer parte do seu reino eterno. A pergunta que ecoa é simples, mas profunda. De que lado você estará? Seja ousado. Escolha a vida. Escolha o amor de Deus. Escolha um futuro eterno ao lado do Criador. Que esta decisão transforme sua vida e inspire outros a fazerem o mesmo. A hora de agir é agora. Agora que você refletiu sobre os sinais dos tempos e a importância de suas escolhas, chegou o momento de tomar uma decisão. Lembre-se de que a Bíblia nos chama para a ação. As escolhas que fazemos hoje têm impacto eterno. Não deixe para amanhã o que pode ser decidido agora. A decisão de seguir a Deus é mais do que um simples ato. É um compromisso com o seu reino, uma escolha que molda nosso destino, tanto neste mundo como na eternidade. Se você foi tocado por essa mensagem, se sente a urgência de viver de acordo com os princípios de Deus, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e com todos aqueles que você acredita que precisam ouvir essa verdade. Ao compartilhar, você está ajudando a espalhar a luz de Deus, despertando mais corações para a necessidade de se prepararem para os tempos que estão por vir. Juntos, podemos alcançar mais pessoas e impactar mais vidas. Reflita sobre suas escolhas. Agora, peço que você pare por um momento e olhe para dentro de si mesmo. O que você tem escolhido até agora? Suas escolhas estão alinhadas com os princípios do reino de Deus ou com o sistema deste mundo? Você tem priorizado as coisas espirituais ou as temporais? A decisão de escolher Deus, de seguir seu plano e propósito para a sua vida, é a decisão mais importante que você pode tomar. Não subestime a força e o impacto que essa escolha terá, tanto em sua vida agora, quanto na eternidade. Se você já tomou a decisão de seguir a Deus, ou se está começando a jornada agora, saiba que o caminho não é solitário. Deus está ao seu lado, guiando, fortalecendo e capacitando você para viver de acordo com a sua vontade. Então, busque mais dele em sua vida. Ore mais, estude a sua palavra, participe de uma comunidade cristã, se envolva com pessoas que o ajudarão a crescer espiritualmente. A Bíblia nos ensina que aqueles que buscam a Deus com sinceridade o encontram. Jesus disse: "Quem busca, encontra, e a quem bate, se abrirá." Mateus, capítulo 7, versículo 7. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual,
Deus está pronto para caminhar com você, hoje e sempre. O que Ele pede é que você dê o primeiro passo de fé. A hora de agir é agora. Não deixe que as distrações ou os medos do mundo te afastem da verdade de Deus. A escolha é sua, e o futuro eterno de sua vida depende dela. Que você faça a escolha certa, a escolha que honra a Deus e que te conduz à vida abundante que Ele prometeu. Compartilhe, reflita e busque mais de Deus. A decisão de seguir a Deus é a decisão que definirá tudo. Não deixe para amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde.